A gente começa com uma história que vem do Espírito Santo. Uma universitária que está desempregada desde agosto do ano passado entrou com o pedido de auxílio emergencial na Caixa Econômica Federal. E ela chama Adeila Rodrigues, tem 31 anos, e ela teve o benefício negado porque, veja bem, olha só, de acordo com a Caixa, a Adeila está empregada. Pois é, a capixaba descobriu que na carteira digital de trabalho consta que ela é presidente da República. Meu nome é Adeildo, falo aqui de Terra Vermelha, em Vila Velha. Eu resolvi gravar um vídeo para vocês a respeito da minha dificuldade com relação a adquirir o auxílio emergencial, porque ele foi negado devido a algumas informações que não estão de acordo com a minha realidade. A primeira delas é com relação à RAIS, que consta que eu estou vinculada a uma das empresas que eu trabalhei no ano de 2019. Porém, isso não procede, porque eu saí no mês de agosto e uma outra empresa anterior está constando informações de que eu ainda estou atuando, que eu saí no mês de março de 2019. E lá na RAIS, no site, não consta a data do meu desligamento. Aí eu vou mostrar para vocês também uma parte da minha carteira de trabalho, porque eu resolvi consultar e no meu cargo de ocupação, é uma coisa até cômica, mas é a minha realidade. De acordo com a última empresa que eu trabalhei, que foi para o governo do estado. A minha função, só para esclarecer, é cuidadora escolar, né, na área de educação especial. E aqui está, presidente da República. Só que a minha realidade não condiz com essa informação. Como ela disse, é até cômica essa situação, mas a Adeila está sem receber esse auxílio emergencial por conta desse erro no sistema. O presidente da República, agora de fato o de verdade, falou ontem em sua live semanal sobre os benefícios negados pelo governo. O pessoal que caiu em exigência, que está sob análise, né? É uma minoria barulhenta, uns realmente têm razão, tá? Outros se equivocaram e outros não têm direito, mas tudo bem. Bolsonaro também falou da visita surpresa que fez ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, acompanhado de um grupo de empresários. Ele responsabilizou o STF pela situação econômica do país. Hoje eu tive reunido um empresário que representa 45% do PIB. Representa 30 milhões de empregos. Eles falando que estão caminhando para o colapso. Ou seja, demissões em massa e a economia daí não recupera mais. Daí vira um caos no Brasil. Pessoal desempregado, com problemas de abastecimento, que pode acontecer, que vai acontecer, pode acontecer também, a gente não sabe onde o Brasil vai chegar. Daí que foi resolvido na hora. Fomos ao Supremo Tribunal Federal para que os ministros, no caso, estava lá presente apenas o presidente, né, ouvisse a voz desses empresários. Imagina que é 45% do PIB do Brasil, quase metade da nossa economia. O Dias Toffoli recebeu muito bem, obviamente ele vai transmitir isso aos seus pares, porque parte da responsabilidade disso tudo também é dele, é do Supremo Tribunal Federal. E nós temos que jogar o mesmo time. São Paulo estendeu hoje a quarentena até o dia 31 de maio. Segundo o governador João Dória, o estado atravessa o pior momento dessa pandemia. O novo coronavírus já matou quase 10 mil e infectou pelo menos 136 mil pessoas no Brasil. Em meio a essa pandemia, Jair Bolsonaro anunciou que vai cometer, segundo palavras dele próprio, um crime no final de semana. Enquanto autoridades lutam para aumentar os índices de isolamento social e o lockdown é adotado, inclusive por mais estados, amanhã vai ter churrasco para 30 pessoas no Alvorada. Eu convidei o garoto da CGU, estou cometendo um crime, vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa. E convidei aí o Wagner, tá, o ministro da CGU. Vai trazer o filho dele de 13 anos. Falei que não olhe para lá, senão o bicho vai pegar, tá certo? E vamos bater um papo aqui, quem sabe fazer uma peladinha, alguns ministros, alguns servidores mais humildes estão do meu lado, ok? Porque eu me coloco no lugar do Wagner, que com toda certeza
tem em mim um amigo para esse momento aí também difícil. Oi? Deve ser uns 30 aí, inclusive vai ter vaquinha, R$70. Não vai ter bebida alcoólica, só a primeira dama aí, bota tudo para correr. O Wagner, citado por Bolsonaro, é Wagner Rosário, do Ministério da Transparência. A Advocacia Geral da União tem se desdobrado para impedir que o governo entregue a gravação daquela reunião ministerial em que Sérgio Moro teria sido ameaçado de demissão caso não exonerasse o então diretor-geral da Polícia Federal. A AGU propôs mandar ao STF trechos editados dessa reunião, alegando que foram tratados temas sensíveis à segurança nacional. A jornalista Thaís Oyama, autora da biografia de Bolsonaro, ouviu pessoas que participaram dessa reunião numa reportagem, na verdade, publicada hoje na Folha de São Paulo. Ela revelou que o verdadeiro motivo dessa recusa do governo é que os 11 ministros do STF foram ofendidos durante a reunião pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Teriam sido ofendidos os ministros e as respectivas mães dos ministros, se vocês me entendem. Pois é. Sobre tudo isso a gente conversa agora com o jornalista e ativista William De Luca. Oi, William. Nem vou perguntar se está tudo bem, porque a gente sabe que está mais ou menos, né? Oi, Thalita. É sempre um prazer falar com você. Já disse que eu queria falar com você em condições melhores, mas infelizmente é isso que a gente tem, é pandemia e pandemônio em Brasília. Vamos começar com um assunto um pouquinho mais leve. É isso que a própria Adeyula falou. É cômico, mas ela está sem receber o auxílio emergencial por conta da carteira digital de trabalho, constando que ela é presidente da República. Eu fiz alguns posts ontem pedindo para que ela realmente assuma a presidência. Eu tenho certeza absoluta que a Adeyula, trabalhadora, de origem humilde, trabalha na área da educação, seria uma presidenta da República melhor do que o Jair Bolsonaro. Então eu fiz uma campanha para que a Adeyula realmente assumisse a presidência. Vamos dizer que aquilo está certo mesmo, ela vai assumir e o Bolsonaro volta para o buraco de onde ele nunca devia ter saído. É engraçado porque a gente sempre pensa que o Tiririca estava brincando quando ele disse que pior que tá não fica. Ele estava errado, porque tem como ficar pior e está ficando cada dia pior aqui no Brasil. E a gente tem ainda humor aqui que salva a gente de enlouquecer, mas está cada dia pior. Sim, é isso. Está na carteira de trabalho, assuma o seu posto. Poxa, tá lá. Vamos agora para os assuntos um pouco mais tristes. Vamos começar falando sobre essa questão da reunião ministerial. Então, parece que o governo está fazendo acrobacia para não entregar, de fato, esse vídeo da reunião ministerial. E agora começam a aparecer motivos pelos quais o governo não gostaria de entregar. Então, tem essa questão de Abraham Weintraub ter xingado os ministros do STF. Circula também informações de que Bolsonaro teria feito críticas a Rodrigo Maia, dizendo que ele tem prazo de validade ali na Câmara e fazendo críticas duras em relação à atuação do presidente da Câmara. E também a especulação de que Bolsonaro, nesse dia, estaria com um tom, inclusive, elevado. A gente sabe, é interessante que Bolsonaro, quando vai a público, ele se mostra autoritário, ele costuma estar com esse tom elevado. Exemplo é o que ele fez com jornalistas, mandando jornalistas calarem a boca, né? Que começa também a levantar uma pulguinha de que, de fato, não tem a ver diretamente com Bolsonaro, mas o que foi dito talvez por outras pessoas, por outros ministros, né? E assim, o conteúdo não é nada surpreendente, né? Antes de entrar no ar, a gente estava falando que o Bolsonaro está ficando cada vez mais isolado dos outros grupos políticos que o cercavam, né? O Sérgio Moro foi embora, já levou uma parte do governo. O Paulo Guedes sempre ameaça de que o Paulo Guedes vai sair caso o Bolsonaro não cumpra as medidas que o Paulo Guedes quer implantar. E o Bolsonaro vai ficando só com essa ala ideológica, com Abraham Weintraub, com a Damares, com o ministro das Relações Exteriores.
e com a Regina Duarte, que se provou também muito capaz de fazer parte desse governo, mostrou ontem que tem todos os atributos nessa entrevista que ela concedeu à CNN. Não é nada difícil imaginar que tudo isso tenha acontecido, porque o Bolsonaro faz tudo isso publicamente. O Bolsonaro foi em 2 atos públicos que pediam o fechamento do Congresso e o fechamento do STF. Só que o Bolsonaro não falou propriamente, não foi ele que disse isso, que era uma ideia interessante fechar o STF. Não ofendeu os ministros, porque ele é minimamente inteligente, é minimamente orientado a não falar esse tipo de coisa, porque senão, obviamente, ele vai sofrer um processo de impeachment. Então, ele não fala isso publicamente. A gente imagina que nos bastidores, que nas reuniões privadas fechadas, ele deva falar isso com certa tranquilidade. O Bolsonaro é autoritário, Bolsonaro defende a ditadura militar, Bolsonaro defende a tortura, e é óbvio que ele defende que ele tenha controle de todos os outros poderes. Só acredita que o Bolsonaro é um democrata, um republicano, quem não conhece o Bolsonaro, quem não viu ele nunca na vida. Quem viu ele um pouquinho, a carreira dele como deputado e agora como presidente, sabe que ele é autoritário. E quem conhece o Abraham Weintraub, que vive ofendendo as pessoas no Twitter, eleitores, cidadãos, pessoas que vão lá conversar com ele, sem ofensa nenhuma, ele ofende as pessoas gratuitamente. Também não é difícil imaginar que ele tenha dito o que dizem que ele disse durante essa reunião. Eu acho que esse é o grande motivo pelo qual o Bolsonaro não quer entregar essas fitas, porque essas imagens, né? Acho que não são mais fitas. Essas imagens porque ele tem certeza que, com certeza, algum crime, pelo menos injúria, calúnia, foi cometido nessa reunião. Então, ele não quer entregar provas que comprometam a si mesmo e aos seus ministros. E é curioso também que a gente fica sabendo de detalhes de uma reunião ministerial. Imagino o que acontece frequentemente nessas reuniões, que acontecem, de fato, toda semana, enfim. Só para a gente encerrar, e com esse pronunciamento, com essa frase agora de Bolsonaro, de que vai fazer um churrasco agora no final de semana para 30 pessoas, isso diante da pandemia de coronavírus, isso inclusive tendo recusado também a entregar os laudos dos exames que foram pedidos pelo jornal Estado de São Paulo. A presidência também está fazendo outro malabarismo ali para não entregar esses resultados. Ele mesmo disse no vídeo, como vocês viram agora há pouco, que ele vai cometer um crime. Ele falou ironicamente, mas ele realmente vai cometer um crime. É um crime contra a saúde pública, e não é a primeira vez. O Bolsonaro já saiu para ir na padaria sem necessidade nenhuma, já saiu para cumprimentar pessoas, já formou aglomerações na frente do Palácio da Alvorada. O Bolsonaro comete todos os dias crimes contra a saúde pública. E nada é feito nesse país. Infelizmente, a gente não tem hoje uma ação dos outros poderes contra o Bolsonaro. Esses outros poderes parecem estar amordaçados, acorrentados, que não fazem nada além de carta de repúdio. Né? A gente está cansado de carta de repúdio. Todo dia, toda semana tem uma do Rodrigo Maia, tem uma do Alcolumbre, tem uma do STF. A gente não aguenta mais carta de repúdio. Repudiar o Bolsonaro, a gente já repudia, a gente já sabe disso. Todo mundo repudia ele. Todo mundo que é minimamente racional, democrata, repudia o Bolsonaro e as práticas dele. Agora, precisa tomar medidas políticas. Fazer um churrasco para 30 pessoas. Durante a pandemia, que já matou 9 mil pessoas, hoje com certeza já devemos passar de 10 mil mortos, pelo menos no Brasil, é um escárnio, é uma piada. Enquanto várias cidades do Brasil, hoje 4 capitais, e várias outras cidades discutem lockdown, que é o tal fechamento completo da cidade, é uma quarentena muito mais rígida, muito mais dura, Bolsonaro disse que vai marcar um churrasco, e isso sem ter provado para as pessoas que ele não foi contaminado pelo coronavírus. Né? O Bolsonaro se nega a entregar o resultado dos 3 exames que ele fez. É curioso, inclusive, porque ele fez 3 exames, né? Mas isso mostra que o Bolsonaro, primeiro, não quer que as pessoas vejam o resultado desse exame, que se é negativo não tem problema nenhum em mostrar, já que ele não mentiu, mas se esses resultados forem positivos, o Bolsonaro vai ter mentido publicamente, o que também é outro crime de responsabilidade e também levaria a outro pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Ele comete crimes todos os dias, contra a saúde pública, contra a democracia, contra a república, e eu espero que os poderes acordem, porque, com certeza, se o Bolsonaro tomar medidas autoritárias de verdade, são esses poderes que vão sofrer as consequências primeiro. William, beijo grande para você, bom final de semana e até a próxima. Beijo, Thalita, beijo todo mundo, até a próxima, fiquem em casa, usem álcool gel e não ouçam o Bolsonaro.